Mas, cara, é um prazer imenso receber você aqui. E, cara, vamos bater um papo sobre a renda fixa no seguinte sentido, que as pessoas falam, com essa taxa de juros, a renda fixa praticamente desapareceu, e você tem uma tese que não é dessa maneira, né, Vitório? Will, a verdade é essa, né? As pessoas, principalmente esse ano, né? Depois das eleições de 2019, que o juro começou a cair, o CDI, né? E os principais investimentos que o brasileiro utilizava, que é a poupança, né? Ainda é um dos investimentos mais relevantes aí no nosso mercado. E aquele CDB de bancão, 100% do CDI, 80% do CDI, né? Que é o que a turma sempre utilizou com mais demanda, né? Sempre teve mais demanda. Foi o carro-chefe aí. Então, não é aquele tipo de aplicação financeira que vai subindo ali gradativamente, que não tem variações negativas, né? E que tinha, até pouco tempo atrás, uma rentabilidade bem interessante, né? Taxas nominais bastante altas que foram caindo, e agora a gente está numa realidade que eu nunca imaginei, pelo menos assim, um cenário de curto prazo, né, que a gente ia viver, que é a questão dos juros negativos que a gente está tendo hoje, né? Uma taxa de Selic, uma taxa básica de 2% ao ano, com uma inflação que hoje já está no acumulado dos últimos 12 meses de 3,5%. Então a gente está com uma taxa negativa de 1,5%, né? Nominalmente o dinheiro cresce, mas está perdendo aí com louvor para a taxa de inflação, né? Então, a turma está acostumada muito com isso, e quando pensa em renda fixa, pensa nesse tipo de aplicação financeira. Mas existe um mundo de outras alternativas, né, que dão rentabilidades bem interessantes, como os títulos do Tesouro indexados, né, e os títulos do Tesouro pré-fixados, que tem uma lógica de precificação diferente da lógica do CDB, que é a lógica da curva, né, que você Sim, recebe o auxílio proporcional da curva. Ele tem a sim. lógica do a mercado, que dá grandes oscilações a depender do prazo de vencimento desse tipo de investimento, né? Vitório, vamos dar dois passinhos para trás. Na sua opinião, por exemplo, o instrumento Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o governo e recebe um bônus do governo, né? Um percentual do governo. Como investimento, hoje, nos dias de hoje, com essa taxa Selic dessa maneira, você acha plausível ou você acha que é um momento de espera? E como que funciona para você o Tesouro Direto assim? Eu sempre tive, Will, um percentual relevante da carteira em renda fixa, e basicamente quase tudo concentrado no Tesouro Direto, né? Eu não gosto muito desses CDBs de bancos médios, né? Não me atraem muito, né? O FGC tem lá, é um tema à parte, né? Tem alguns detalhezinhos ali que podem frustrar o recebimento eventualmente, né? Porque depende de ter dinheiro em caixa para pagar, então se for um prejuízo significativo, pode ser que o FGC não consiga honrar, né, os compromissos. Então eu sempre privilegiei o Tesouro Direto. Eventualmente alguma debênture, quando está interessante, né? Um crédito privado, que também é de renda fixa, né? Mas sempre foi o foco o Tesouro Direto, e principalmente os títulos IPCA de longo prazo, porque eu tive muitos resultados extremamente positivos com esses títulos, né? Eu comecei aí a investir no Tesouro em 2011, mais ou menos, então já tenho bastante tempo, e experimentei algumas grandes oportunidades, né? O período da Dilma, que a gente teve lá o impeachment, teve o Joesley Day também, que foi uma grande oportunidade, Sim. esse período eleitoral do Bolsonaro, e em cada um desses períodos aí, os ganhos foram de 80%, 100%, 150%, né? Então, você imaginar que você pode obter rentabilidades assim agressivas na renda fixa, muita gente nem imagina que isso acontece, né? Principalmente quem é mais novo no mundo dos investimentos, acha que tem que correr muito risco para ter rentabilidade. Mas risco não é igual à rentabilidade. Se você corre riscos, você pode ter rentabilidade, né? Uma coisa não é correlacionada com a outra assim diretamente, né? Então a turma às vezes corre risco demais
e podia ter um resultado melhor, gerenciando melhor esse risco, né? Tendo uma exposição aos títulos, né? Mas eu acabei me perdendo a pergunta, você perguntou do Tesouro Selic, né? Se vale a pena no curto prazo, isso é isso? Né? Isso. Sim. Eu acho que sim, eu acho que uma parte, né, principalmente aí a reserva de emergência, a gente pode falar depois dessa variação que a gente teve de Ok, marcação ao mercado da Selic, né? ok. Mas assim, eu acho que a reserva de emergência está no Tesouro Selic, faz sentido ainda hoje, né, mesmo com essa abertura aí da curva, né? Esse deságio no Tesouro Direto Selic, né? Que foi relevante, chegou a quase 0,5%. Né, se você parar para pensar, 25% da taxa Selic de deságio. Então, o mercado viu um desequilíbrio ali, né? Claro, entre a taxa atual e a taxa que, de fato, deveria estar vigente no mercado, né? Então, acabou, por falta de demanda pelo título, o mercado acabou exigindo um prêmio maior e aí abriu o Tesouro apresentou uma rentabilidade negativa durante alguns dias, ainda está, né? A gente ainda está com 0,20 mais ou menos ali de deságio, mas já está fechando mais, né? É o que eu falo, que a gente estava conversando aqui em off, né? Com relação ao que a gente espera para o ano que vem. Eu ainda espero que essa taxa de juros aí, ela realmente suba significativamente, né, no caso, e que até acho que fure o teto no ano que vem, né? Porque a economia real, como você disse, né? Há alguns parâmetros dessa conta da Selic, né, que não são levados em conta. E a gente que está na economia real, quando a gente vai ao supermercado, a gente vê uma discrepância total, né, do preço que estava antes da pandemia para agora, né? E isso aí não está ainda sendo levado em conta com relação a tudo isso, né? E isso, para você, principalmente aí, que lidar com números todos os dias, uma hora ou outra, vai entrar na conta, né? Assim, tem muitas opiniões, né? A gente estava conversando até Sim, sobre a opinião do Luiz Stuberger, né, do Fundo Verde, isso. que é um dos caras que mais entendem aí também, junto com a Marília, né? Entende Uhum. bastante sobre renda fixa e sobre esse tipo de dinâmica, né, de juro de longo prazo, né? Mas, assim, para a turma que está aí iniciando nesse investimento, né, que está querendo aprender um pouco mais, a gente vai começar a falar agora um pouco da dinâmica da marcação ao mercado, né? Isso. Que o que acontece? Quando o juro cai, o juro de longo prazo não é o juro. São duas variáveis muito diferentes, né? As pessoas confundem bastante essa questão da taxa Selic versus o juro de longo prazo, né? Sim. Na curva. E que são duas questões diferentes, que o juro de longo prazo é uma expectativa, né? Uma média ali de qual será a taxa de juro até determinado período que de 20, 25 anos, é muito difícil você mensurar isso adequadamente, né? E algumas notícias, alguns fatos políticos, né, e algumas variáveis macroeconômicas acabam influenciando essa determinação dessas taxas, né? E aí o investidor, quando ele compra títulos do tipo IPCA+, né, ou prefixados, ele se submete a uma dinâmica de rentabilidade diferente daquela que ele estava acostumado na renda fixa, né, que é aquela prorata, né, aquela marcação na curva, e você vai, pouco a pouco, recebendo juros a uma determinada taxa que é definida a posteriori pelo Banco Central, né? Então, quando você parte para comprar títulos do tipo, por exemplo, prefixados e de prazos mais longos, você está sujeito a uma variação no preço do valor presente desses títulos muito acentuada. Então, pode ser que você tenha uma valorização do valor unitário, né, do preço unitário, do PU daquele título, de 60% para cima, né, de 100% para cima durante um ano, como também de 40%, 50%, 60% para baixo, né? Mas sempre sabendo que na data do vencimento você vai receber aquele valor lá que estava contratado, né, com aquela taxa e, por exemplo, o IPCA, né? Então você vai receber, por exemplo, se for 10 anos, se forem 10 anos, né? Você vai receber o IPCA acumulado do período, mais aquela taxa que você contratou no momento da compra do título, né? Sim. Mas no dia a dia, a depender do que acontecer aí com o fiscal, né, com o IPCA,
e com a economia internacional como um todo, você pode ver se seu rendimento alavancar para 60% ou cair 30%. E aí, quando a gente para falar um pouco do que vai acontecer, né? Teve uma pergunta, um seguidor colocou lá no começo, se a gente vai ter IPCA novamente a 6%, né? Que é uma pergunta de Cabível. quem já aproveitou isso daí, né? De quem já sabe do que a gente está falando, né? Tudo é possível, né? Tudo é possível. Eu não diria que é provável, né? Mas que é possível. A gente tem aí uma pressão fiscal grande por conta do auxílio emergencial, das despesas com o combate à Covid, né? Que são despesas plenamente justificáveis, né? No cenário que a gente estava passando, né? Que foram de consenso, inclusive entre os mais ortodoxos aí, todo mundo defendeu esse tipo de medida, né? Por conta da grave crise social e de saúde pública que a gente estava enfrentando, e que vai trazer consequências, né? Também acho. E a Marília está com problema lá na conexão dela, não está conseguindo entrar, mas vamos tocando nós daqui. Você tem um material aí, né, Vitória? Você vai Tenho, um sim. material para a gente colocar? Toque. Mas, assim, quem se interessar por um estudo mais aprofundado do assunto, né, quiser aprender um pouco mais como é que funciona, quais são as estratégias, né, tem o meu livro lá quem tem o Kindle Unlimited, né, pode baixar gratuitamente para ler o livro. O livro se chama Tesouro Direto Simplificado, tá? Está disponível lá na Amazon, na versão e-book também. Então, basta chegar lá, dar E tem muito material também na internet, né, sobre o assunto. Quem quer um negócio mais organizado, mais com a lógica ali, né, mais completo, pode buscar o livro. Mas tem muito material na internet, né? Eu quero a versão física desse livro aí. Você vai Você me pode estar mandar vendo, com vou te autógrafo. mandar pelo correio aí em breve. Sem dúvida. Ah! Oi! Tudo bom, Marília? E aí? Bom. Calma, fica sossegada, você sai de casa. Ó o Vitória aí, ó. Você. Ei, Vitória. Boa noite, Tá aí? Marília. Boa noite, Vitória, tudo bom? Tudo bem? Que bom. Então, a gente está num dado momento aqui que é bom que você que é a craque, que você é o Messi desse negócio, e ele estava explicando a marcação de mercado aí com o IPCA de 2045 e tal. Queria que você desse aí suas considerações sobre esse fato e a atualidade, né, com essa taxa Selic baixa, né? O que você espera de tudo isso? Olha, realmente, recentemente a NTNB 2045, 2035, enfim, as longonas tiveram um resultado ruim de marcação a mercado porque as taxas subiram, né? O Vitório deve ter explicado aí como funciona o processo, mas a gente tem toda uma situação macro de aumento de inflação, de aumento de incerteza, de piora fiscal, enfim, várias coisas ruins, né? Deixando o fundamento macroeconômico pior. E com isso vem junto as taxas, claro, um aumento das taxas que provoca marcação a mercado negativa. Então, para a gente ver que sempre depende do cenário macroeconômico, né? Você sempre tem que olhar para o cenário macro e ter uma ideia do que você acha que vai acontecer com essas taxas e aí se esses investimentos são bons investimentos ou não. Entendi. Viu? Ô, Vitória, faz uma pergunta para ela, vai. Faz aí. Aí eu queria fazer duas perguntas combinadas. O que é que você acha, se vale a pena continuar comprado hoje? E como é que você vê essas taxas aí de juros mais longas para o futuro, né? No futuro próximo, daqui a 1 ou 2 anos, né? Olha, eu acho que a gente está numa situação bem decisiva, né? A gente, por um lado, os prêmios já subiram muito, né? As taxas já subiram bastante. Você vê uma NTNB longa, hoje está 4,5%, enfim. Por outro lado, se a situação fiscal continuar piorando, ou seja, se a gente flexibiliza o teto de gastos, ainda pode piorar muito mais. Então, a gente vai lembrar aí que em 2015, 2016, a gente teve taxas indo
taxas reais, né, longas, indo para 7,5%. Quer dizer, se a coisa piorar, ainda tem bastante espaço para andar. Mas os prêmios já estão altos, então, se o teto de gastos se mantiver e a gente vislumbrar uma queda de dívida PIB, as coisas também podem melhorar e essas taxas podem cair. Agora, fica muito difícil apostar nessa situação, né, para um lado ou para o outro, e ficar dependendo de uma escolha política, né? Isso que eu acho ruim. Então, por isso que eu não recomendo para os meus assinantes, porque eu acho muito difícil você ficar dependente, se posicionar, né, e depender de uma escolha política. Então, eu tenho muito medo desse tipo de operação. Eu prefiro em operações que ou não importa o fundamento, aquele ativo tem valor, ou então que eles são assimétricos ao meu favor, ou seja, se eu for ganhar, eu vou ganhar muito, e se eu tiver espaço para perder, é pouquinho. Então, eu não acho que é o caso das NTNBs longas, eu ficaria fora. Qual que o Vitório acabou de falar aí, né, Vitório? E a segunda Eu pergunta? acho que tem pouco espaço para a gente ganhar, assim, pouca visibilidade, né? E tem um significativo espaço para perder, né? Eu concordo totalmente com o Vitório. Isso aí. Vamos às perguntas. O Instagram da Marília Fontes está aqui, gente. Siga a Marília, ok? E vamos perturbar bastante ela, que ela acabou de entrar, então vamos fazer pergunta para ela. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu peguei aqui, principalmente o Rui. O Rui, quando soube que você vinha, meu Deus do céu, né? Bom, vou fazer para os dois, tá? Vocês acham que foi um tiro no pé baixar artificialmente os juros para 2% devido à marcação a mercado? Em momento tão difícil da pandemia, ainda tiveram que antecipar dinheiro dos títulos, junto com o Corona Voucher, né? E agora, pode estourar um calote no ano que vem? Ou vão ter que subir juros rapidamente e muito? Eu sou da linha que eu acho que essa taxa ela não se segura e a inflação ela está bem perto de voltar, não de uma maneira monstruosa, mas ali perto do teto, entre 4, 6,5, eu acho que é muito factível em pouco tempo. O que vocês acham? Começando com a Marília. Olha, eu acho que, por um lado, a gente sempre tem, né, o risco inflacionário no Brasil e a gente teve uma mudança estrutural de gastos do consumidor, né? Porque numa situação de pandemia, o consumidor gastava mais com alimentação. Agora, o Banco Central ele tem uma meta bem específica, né? Que é levar a inflação para o centro da meta. E o centro da meta de 2020 é 4%. E hoje, mesmo com a inflação surpreendendo para caramba o mercado, o IPCA acumulado está em 3,5%, quer dizer, abaixo do centro da meta. Então, o Banco Central está fazendo o papel dele de reduzir a inflação para tentar levar a inflação para o centro da meta. Eu acho que ele está correto nesse sentido. A partir do momento que a queda na Selic se mostrar prejudicial para a inflação ou muito arriscado, eu acho que ele vai voltar a subir, enfim, e vai seguir com as funções de reação deles normal, tá? Então, eu não acho que o Banco Central errou, eu não acho que a queda foi artificial, porque a inflação está abaixo do centro da meta e, portanto, abre espaço para política monetária, né? Por que o Banco Central não pode segurar a Selic para cima só pelo risco inflacionário, né? Se não tem nada concreto. Porque Selic mais alta significa menos estímulo econômico. E no meio de uma crise, a gente não quer menos estímulo econômico, a gente precisa de mais estímulo econômico. Você vê que saíram dados de desemprego hoje que vieram muito ruins, com aumento do desemprego para acho que 14%, se não me engano. Quer dizer, é uma situação muito complicada, uma situação social muito difícil. Então, o Banco Central, se tem espaço de inflação abaixo da meta, é o papel dele reduzir a Selic. Então, eu acho que ele está em linha com o mandato. Vitório? A gente vê uma inflação relativamente controlada, né? Há um debate sobre a metodologia do IPCA, né? Se ele acaba capturando perfeitamente a inflação que a gente tem vivido, né? Dada a mudança dos hábitos de consumo, dada a mudança, né,
por conta do Covid. Mas, assim, me parece, eu vou pedir aqui licença para divergir um pouquinho da Marília, né? Que há um leve desequilíbrio, na minha visão, né? Da questão da Selic, né? Porque tanto esse deságio do título de Tesouro Selic se dá, o governo tem uma necessidade de financiamento, né? E tem encontrado uma demanda baixa por esses títulos, né? Há esse encurtamento, alguns sinais que indicam um certo desequilíbrio, né? Então, a gente pode segurar por um tempo, e eu acho que do ponto de vista do estímulo faz todo sentido, né? A gente colocar uma taxa de juros mais baixa, a inflação ela não está descontrolada, isso é um fato, né? Mas, assim, o meu receio é que uma taxa muito baixa hoje signifique uma taxa muito mais alta depois, né? É um pouco nessa linha. Mas eu acho que não foi perdido o controle, não perdeu a mão, não é uma questão realmente de ajuste, né? Não, sem dúvida nenhuma, né? E aí, Marília? Vamos que vamos aqui. Vamos perguntar para Marília, gente. Eu vou caçar alguma coisa aqui para perguntar para Marília. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem uma pergunta aqui. Ô, Marília, o que fazer com o Tesouro Selic que não se perdia até então? Quem pôs dinheiro para vender com 6 meses, um ano depois, não dá para esperar e não dá para esperar o vencimento. Você entendeu a pergunta? Infelizmente, né, o título no curto prazo teve uma marcação ao mercado negativa, já voltou boa parte do que tinha ido, é importante falar isso também, né, ele chegou a bater Selic mais 0,37 e agora está a Selic mais 0,20, se não me engano, 25, então ele já voltou uma boa parte. Agora, quem está investido há 6 meses, há um ano, está com um retorno aí em torno de 80% do CDI, talvez até um pouco mais. Então, não é um retorno assim tão ruim. Se você for comparar, por exemplo, com a poupança, ainda é um retorno acima da poupança. Acima da poupança, é verdade. Então, eu acho que vale a pena manter esse tipo de título. Acho que ele ainda funciona bem como reserva de liquidez. Mas, claro, para quem tem uma necessidade de dinheiro no curtíssimo prazo, talvez uma alternativa melhor seja um CDB de liquidez diária, acima de 100% do CDI, claro, de uma instituição muito segura. Porque hoje, né? Marília, uma coisa que você gosta de responder. Marília, dentro de um objetivo de aposentadoria, longos apresentam hoje uma boa taxa, na opinião dele, né? Porque você não acha uma boa investir? Não vale fazer um aporte fracionado todo mês? Pois é, eu não gosto desse tipo de estratégia. Eu brinco que não existe assim a melhor carteira para aposentadoria. Você tem uma sucessão de boas carteiras, porque o cenário muda, os ciclos econômicos acontecem e tem hora que você está num ciclo de recessão, hora que você está num ciclo de expansão. Então, não tem um título que funciona bem em todos os cenários. Você tem títulos que funcionam bem no mercado de crise, títulos que funcionam bem quando a Selic cai, e assim vai. E você ter o título errado no momento errado pode levar a prejuízo. Não necessariamente você consegue... Ih, minha filha... Não, faz parte. O Vitório também tem ali. Não, Vitório, o seu tá onde aí? Faz parte. Fica tranquila. Não necessariamente você vai estar no momento que para aquele título é um cenário positivo. Então é muito importante você estar com o título certo no período macroeconômico certo. Quer dizer, se você acha que você vai ter um cenário positivo para um determinado título, por que você vai ficar com outro? Né? Por que você vai escolher passar uma década rendendo pouco ou com prejuízo? Então, essa estratégia, para mim, é subótima e eu não uso. Eu sempre eu procuro estar com o melhor título para o cenário macroeconômico atual. Tá travando, né, o meu... Não tá não. Não tá não. Deixa eu colocar... Vou tirar aqui o... Aí fica mais legal aqui. Estou me enxergando direitinho, pessoal. Marília, o pessoal tá doido para fazer pergunta. Tá. Não, tá nada.
Mas e quem manter os especiais até o final tem risco de perder dinheiro? Comprei nesse ano, 2026, 2035, 2045, e pretendo ficar com eles até o final para ganhar dinheiro, pois todos os especialistas falam isso. Então, ele está querendo perguntar para você se ele levar o título dele até o final, se ele tem algum problema em perder dinheiro e se ele vai conseguir ganhar. Se você levar até o vencimento, não. Não, é isso que eu entendi, né? O Vitória, eu vi que o Vitória ficou meio. Né, Vitória? Que pergunta é essa? Eu acho que é nessa linha mesmo, né? Se você carregar até o vencimento, vai receber o contratado, não tem problema algum, né? Não tem problema algum mesmo.